Oi, desculpe a cara de baleada. Eu tô num dia de faxina, mas queria comentar algumas coisas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniela Adriana de Araújo, sou professora no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, professora deste município há 18 anos, quase 19. Bom, não sei nem que título que eu vou colocar nesse vídeo, porque assim eu fico bege com as coisas que a gente vê ao longo, né? Porque esse vídeo eu queria fazer, ia fazer ao vivo, mas bem no fim preferi não fazer, porque eu ia fazer um vídeo sobre a questão do funcionalismo público, da reforma administrativa que está por aí, do porquê não se fala em impeachment e por que as pessoas demoram para corresponder a uma coisa normal, porque é um crime de responsabilidade, a vontade de fechar o Congresso, de fechar o STF, por mais injusto que esse país seja, e ele é injusto. E aí eu fiquei pensando assim, ao longo do dia, do que eu ia fazer enquanto eu fazia faxina, tô num cheirão de que boa aqui, de alvejante. E aí o que eu me abismo, sabe? É que o quanto a disfuncionalidade da família, das relações desse atual gestor influi e vira pauta na vida da gente e que não pode, porque existem coisas que são tiros no pé. E eu vou explicar o porquê. Mas em primeiro lugar eu quero falar a respeito de servidor público, tá? Porque é um assunto que muito me interessa, é um assunto que deveria interessar não só a mim, enquanto funcionária pública municipal, como também aos funcionários públicos estaduais e também, muito mais, aos funcionários públicos federais. Porque cabe lembrar que qualquer reforma que acontecer na instância superior, na instância federal, vai mexer com a vida de todo mundo. Bom, primeira coisa, essa questão da reforma em prol do monte de funcionários públicos concursados que nós temos, é importante ressaltar, eu estou utilizando aqui um texto do Augusto Cecílio, que ele é auditor fiscal e é professor, certo? E esse texto saiu no Jornal do Comércio. Então, assim, a primeira coisa, né, de dizer que tem muito funcionalismo público, nossa, tem muito funcionário público, tem que tirar essa gente daí. Bom, a questão de que a OCDE fez um levantamento, tá, em 30 países, e o Brasil, de 30, ficou em 26º lugar no número de funcionários públicos, certo? E eu não estou falando de funcionários públicos caros. É importante ressaltar que a grande maioria, 75% do funcionalismo público, recebe menos do que R$ 4.621. Eu estou nesse caso, mesmo com 2 matrículas no município de São Leopoldo, certo? E uma das coisas que é importante ressaltar para que as pessoas não caiam nessa lambança, né, é que os salários mais elevados não estão na maior parte das funções públicas. Os salários mais elevados são do poder judiciário e poder legislativo. Então, cabe ressaltar que dentre isso, né, dentre esse horror, esse terror que será criado, e claro, com esse monte de coisa, ai, vamos ver, será que aconteceu alguma coisa com a Micheque, né? Eu tenho uma teoria acerca disso que eu vou falar depois, mas enfim, tá? Importante ressaltar que não são os maiores salários, que o gasto, eu até quero ver aqui se eu acho no texto, o gasto com o funcionalismo público, ele chega a 1/4 da receita líquida da União, certo? E os funcionários federais, não vamos nem comentar acerca de funcionalismo municipal e estadual, que como eu não tenho esses dados, é melhor não tentar dar a tochada, mas longe de ser o lugar que mais tem, inclusive existe uma lei de responsabilidade fiscal e que barra
a função de quantos funcionários um município pode ter. Inclusive, para quem tem dúvidas sobre isso, é só olhar que mesmo com falta de professores no estado do Rio de Janeiro, o STF proibiu, e aqui no Rio Grande do Sul também aconteceu isso, foi proibido nomeação de professores em prol dessa lei de responsabilidade fiscal, né? Então, pobre, né? Escola pública para pobre, então, deixa sem professor mesmo, bota um professor a atender uma área que ele não entende, porque afinal também a gente, né, pouco quer, o objetivo realmente é que cada vez menos as pessoas consigam se apropriar, ter mais cultura e se importar com o que realmente importa, se importar com o que realmente faz diferença na sua vida. E aí, cabe dizer ainda que existe uma questão que não está sendo comentada, né? Que vem aí o estouro da boiada, que é a alíquota do imposto de renda, que não foi revisada e que, portanto, até o final de março ou abril, não me lembro agora, nós vamos ter que fazer a nossa declaração de imposto de renda, aqueles que fazem, e vamos pagar mais caro. Então, é importante que a gente se ligue nessas coisas, porque vem aí a reforma administrativa. Essa reforma administrativa é o que o Paulo Guedes quer, e se é o que o Paulo Guedes quer, cabe lembrar que Paulo Guedes é aquele cara que acha que doméstica ou pessoa que ganha em torno de 4.000 e poucos reais, que é a maior parte dos funcionários públicos, essas pessoas não deviam ter direito a viajar para lugares fora do país, né? Inclusive a Disney. Então, é essa visão da coisa que eu queria colocar em primeiro lugar, né? Que vem aí, desculpa, gato passando, Guzmão passando. Então, assim, cabe colocar esse tipo de coisa, que é um motivo de preocupação e é grave, certo? Essa reforma administrativa, ela não vem para tirar os grandes marajás, ela não vem para fazer coisa que preste, e inclusive, quando alguém te diz que vai tirar a estabilidade do funcionário público, é importante colocar mais um detalhe nessa história. O funcionário público, ele tem a estabilidade porque ele não precisa necessariamente corresponder ao partido, à ideologia, ou qualquer coisa que o valha, loucura, do gestor, né, que é seu superior. Então, esse é um dos motivos pelos quais existe a estabilidade. E cabe lembrar que existe uma coisa chamada PAD, que é o processo administrativo, e que o funcionário público pode ser demitido, certo? Então, assim, isso é balela. Essa história de que não, que jamais, que não vão, não, é balela pura, tá? Nós temos, inclusive, sistema de avaliação do funcionalismo público, por isso a gente tem um plano de carreira, né? E que cada vez tu vai sendo avaliado pelo teu supervisor, pelo teu superior, e que essa questão da estabilidade, ela é uma coisa que não é toda essa lenda que contam por aí. Buenas, eu não sei qual dos dois que eu pego primeiro. Primeiro o débil mental que se atravessou na frente da Glaze e mandou para Cuba, e ela mandou o cara pro inferno, e tá certo ela, porque, sabe, as pessoas não têm mais um pingo de noção, e eu acho que esses dois assuntos que vou terminar, eles são muito correlatos, né? Então nós temos a questão da Glaze adentrando um hotel, eu acho que era isso, e aí alguém vem e porque não sei o que, vai pra Cuba, que dá vontade de sabe? Quer dizer, nós estamos adentrando num momento do país em que um presidente foi capaz de mandar mensagem e pedir para que as pessoas façam um movimento em prol dele, um movimento de apoio a um governo que não zerou o desemprego, que não aumentou o salário, que a gasolina está cada vez mais cara, que o dólar está cada vez pior, está cada vez mais caro, né? E a dolarização da economia é o que me importa, porque, sinceramente, quando me falam se a bolsa subiu, a bolsa caiu, eu vou ter que falar da minha ignorância a respeito desse assunto. Para mim,
pouco importa, o que me importa, eu fico muito preocupada é toda vez que o combustível aumenta, eu fico muito preocupada quando não se fala de uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa, eu fico preocupada porque talvez tirem cargos de pessoas concursadas para botar gente que fica babando, sabe, lambendo bota de político, não vou tentar me conter nesse vídeo. E aí tu tem toda essa tramóia e esse débil mental que aparece para Glaze falando para ela ir para Cuba. Então nós, né, temos essa cidadania imbecil, vingativa, uma cidadania infantil. Por quê? Porque culpam uma pessoa, um partido, por uma coisa que é um construto cultural e uma falta de cidadania. Então, assim, ó, se eu não conheço, não sei o que é, não tenho nada em mãos, e eu tô mandando para Cuba, bom, no fundo até uma coisa boa, porque Cuba, como disse um repórter da Rede Globo, né, Cuba só tem, assim, saúde ótima, educação ótima e segurança pública, né? Então, assim, não é um desaforo mandar para Cuba. Um desaforo é viver num país onde a disfuncionalidade de um presidente pressupõe os assuntos, a disfuncionalidade dos filhos, a provável disfuncionalidade em assumir-se quem é de um dos filhos, a disfuncionalidade de um filho que vive abraçado em arma para poder suprir a falta de argumentos, a falta de conhecimento, a falta de argumento e, portanto, o silêncio em torno de outro filho do presidente envolvido com rachadinha, envolvido com dinheiro da milícia, e a milícia, que traduzindo português claro, é os bandidos de aluguel, né? É gente que fica fazendo a coação da população para pagar por serviços que já são pagos. Então tu paga duplamente, tu paga os teus impostos, tu pagas todas as tuas coisas e paga duplamente porque tem a milícia. Então, sabe, essa disfuncionalidade. E agora, né, não bastasse esse negócio que aconteceu com a Glaze, não bastasse esse negócio do outro falando em golpe, porque essa postura, como eu já disse em vídeo anterior, é uma postura de ditador. Quer dizer, eu não quero ouvir ninguém que argumente contra o que eu acredito. Então, eu não posso ter alguém que não diga amém para mim. Então, portanto, jornalista é tudo corrupto, professor, se estudar qualquer coisa, se tiver uma opinião diferente, ele é um doutrinador, né? E assim eu detono com o jornalista, eu detono com o professor, eu detono com a cultura, eu minto descaradamente, né? E eu ainda quero um movimento em prol de mim. Cara, se isso aí não é uma ditadura, eu não sei o que é, né? E para que tá servindo essa ditadura? Por que não foi pedido já e não foi aberto? Já deveria ter sido aberto o processo de impeachment. Bom, vem aí reforma administrativa, vamos encontrar alguém para botar culpa e continuar fazendo a mamata, sabe? E eu até detesto esse termo mamata, porque isso é uma generalização que não deveria ser feita. Mas existe uma mamata, existe rachadinha, sabe? Existe a questão de cargos comissionados para lugares onde deveria simplesmente se nomear alguém concursado, né? E isso é uma forma de corrupção, porque é o dinheiro público para pagar alguém que é só teu amigo e diz amém ao que tu quer. E como tu não tem capacidade de ouvir o cara que não concorda contigo, né? Então tu dá continuidade a um sistema que é a base da corrupção. É ouvir amém a tudo que tu acredita que tu quer. E aí não bastasse isso, agora surge essa coisa assim, né? Vamos desviar o foco do cara que é presidente, que quer transformar isso aqui numa ditadura, né? Onde ele quer fechar Congresso, ele quer fechar Judiciário. Então, assim, ó, eu fico imaginando dessa disfuncionalidade que a gente vê da vida dessa família que está no poder agora. Tu imagina se a gente não tem, né? O Congresso, que a gente não garante 100% da qualidade, porque boa parte das pessoas não pensaram na hora de votar nos seus deputados e senadores, e a gente tem aí várias pessoas que dão muita vergonha de terem sido eleitas no último pleito, inclusive o próprio presidente. E aí tu também tira o judiciário, cara. E vai sobrar o quê? Quem é que vai ditar as regras? Essa criatura disfuncional que usa de uma balela de disciplina militar e diz que foi militar e coisa, e tu vê que é uma coisa completamente disfuncional, cara.
Desde quando que eu quero saber como é que a vida do filho do presidente está dentro do armário, está fora do armário? Se eu quero saber o outro pegando em arma, eu vou te matar e não sei o quê. Sabe, cara? O outro metido em rachadinha, chorando na bandeira do Brasil. Meu Deus do céu, cara! É laranja, não sei o quê. Velho, é essa coisa disfuncional que vai ditar todas as regras. Se acontecer o que ele quer. Aí hoje, né, vamos fazer uma abafa, surge uma possível traição. E eu vou te dizer um troço, cara. Eu não vou me posicionar quanto a essa porcaria aí, sabe? Nessa questão de traição. Porque doença ou traição não é algo com o qual eu me alegre, seja de quem eu gosto ou de quem eu detesto, sabe? Seja de quem eu concorde ou de quem eu discorde. A questão de ter uma doença ou ter uma traição é algo que envolve muita dor, muita mágoa. E ainda mais me preocupa é com esse bando de gente disfuncional que não liga lé com cré, entendeu? Que é capaz de ter apoiador que tá ali xingando uma deputada, entendeu? Com uma postura nada a ver, porque, velho, de boas, tu pode acreditar que as pessoas têm envolvimento com coisas ilícitas, mas o fato de tu não pesquisar sobre isso, de tu não te apropriar e de tu mandar para um outro país, cara, tu é um jaguara desgraçado, tu é exatamente o fruto, tu é um cidadão tão disfuncional quanto essa família disfuncional que nós temos aí, que quer fechar congresso e esquecem que os filhos dessa família desgraçada, com todo respeito à desgraça, sabe? Tá tudo no legislativo. E agora conseguiu, por um lapso de inteligência do povo, conseguiu estar no executivo. Portanto, fecha-se o legislativo, porque agora nós vamos ditar, vamos falar o que é certo e o que é errado. E como existem apoiadores que correspondem a essa disfuncionalidade, a gente está perigando adentrar num momento completamente pirado. E como isso corresponde, apesar da vergonha que dá dessa disfuncionalidade enquanto administração, enquanto família, enquanto postura de ser humano, né, da incivilidade, da falta de noção, da misoginia, do racismo, do preconceito que é colocado assim, exposto de uma forma horrorosa para nós enquanto povo. Ao mesmo tempo, a gente vê que quem poderia estar fazendo alguma coisa, eu estou falando de Rodrigo Maia, eu estou falando de Davi Alcolumbre, eu estou falando de Dias Toffoli, sabe? Eu estou falando do judiciário das próprias casas legislativas do Brasil, não fazem nada, porque o que vale a pena é a gente se preocupar com uma provável guampa de um presidente, falar mal de funcionalismo público, continuar bancando cartão corporativo que sai ao dia, às vezes, maior do que o salário de um funcionário público e querer ficar ofendendo o deputado em porta de hotel, entendeu? Porque virou essa coisa doida, completamente disfuncional. Então, assim, ó, eu não quero botar regra na vida de todo mundo, façam seus memes, suas piadas e qualquer coisa que o valha. Eu tenho nojo da cara do Osmar Terra, entendeu? Eu acredito que essa história, eu tenho duas versões para essa história. Primeiro, né, que o maluco que quer golpe, ele agora quer se identificar com boa parte das músicas que o pessoal que votou nele, arrependido ou não, ouve, é música que fala sobre traição, sobre não sei o que, né? Aquele chororô, é o que mais vende, é o que mais rende, a música do cara que foi traído, né? Então existe aí uma questão de identificação de uma parcela da população que pode ser louca, né? Tá aí os casos de feminicídio para provar que existe uma parcela de homens que são completamente, enlouquecidos, porque eles pensam que a mulher está traindo, portanto, cabe a eles encher a mulher de tapa, ou dar tiro, ou matar, esfolar, enfim, né? Ou então, como aquele outro MC que morreu, MC Reaça, eu acho, né? Que tinha uma amante, tinha a esposa, e ele achou que a amante estava grávida, daí como, né, a hipocrisia é algo que o homem pode fazer, mas ele não pode engravidar, né, ele pode arrumar 500 mulheres, né, a mulher é que não pode, nesse país machista, né, então, o que acontece?
né? O MC reaça, finca o braço na guria que ele achou que estava grávida, que era amante dele. A guria fica desmaiada no chão, ele acha que matou ela ou matou a possível criança, até nem sei o que nem me interessa também se a criatura estava ou não grávida, porque, né? E aí agora vai virar pauta pra gente ficar preocupada com guampa de presidente. Cara, tô pouco me lixando, cara. Tô pouco me lixando. O que me interessa é que aquilo que eu chamo de salário, aquilo que eu recebo no final do mês e aquilo que cada um deveria receber, e que as relações de trabalho, e que a boa parte da população ainda está desempregada ou subempregada, sabe? O que me interessa são essas coisas. Então, se eu não quero cagar regra, mas a única coisa é não esperem de mim, porque eu não quero baixar tanto, sabe? Não sei se é pelo cheiro da que boa, por tá trabalhando de fora a fora, eu tô fazendo coisas para acompanhamento dos meus estudantes e fazendo faxina na minha casa. Então, assim, ó, cara, a única coisa que eu não quero estar preocupada é se aquele asqueroso do Osmar Terra possa ter tido uma fera, um caso, ou sei lá o que, com a Micheque. Porque a minha outra teoria é que vem por aí, talvez, mais coisa que a Micheque fez, porque que eu saiba, né, o Queiroz já tinha depositado, então dona Micheque e Bolsonaro já tinham uma relação, uma certa administração do Caixa 2, né, da rachadinha. Então sabe-se lá para justificar, né, para poder já começar a colocar, e ela é uma mulher, então a gente aproveita o machismo, né, e aí a gente fica naquela, com o maluco demente que manda uma deputada para Cuba, vai ficar com pena, né, vai dizer, eu também já fui traído uma vez na vida, mesmo que tenha sido só das vozes da cabeça dele. Cara, assim, ó, que viagem, cara, que viagem. E assim, ó, desculpa não ter feito ao vivo, eu agradeço muito a quem vê, mas eu realmente não queria, sabe, pautar isso, porque talvez eu fosse, se alguém aparecesse com uma piadinha a respeito de cornitude, coisa, cara, assim, uma coisa que eu não acho joia, e eu não quero cagar regra, eu acho que cada um vive feliz do jeito que é, mas assim, coisa que eu não acho joia é a gente festejar doença ou festejar a traição do outro, sabe, porque eu não quero que façam isso pra mim, eu não quero ter alguma doença ou ser traída por alguém e que alguém festeje isso, eu não acho justo. Eu não acho justo o que foi feito com a Glaze. Eu não acho justo o que está sendo feito com a maior parte das mulheres, dos homens, dos negros, dos índios, de toda a população brasileira. Então, por isso, eu me preocupo exatamente com o que é sério. E acho que a gente também deveria se preocupar, né? Obviamente que também não vamos perder o bom humor. Quem acha que é legal fazer um meme, fazer piada, né? Quem sou eu para dizer, ficar botando regra na vida dos outros? Mas, enfim, era esse o recado de hoje. Porque, e desculpa a minha cara, eu tô podre de cansada, mas produzindo bastante coisa, isso é bom. E, enfim, né, mais uma vez, a disfuncionalidade dessa família, sabe, tomando conta das nossas vidas, virando motivo pra gente ficar feliz ou ficar triste ou ficar se importando. Cara, tô pouco me lixando, sinceramente. O que menos me importa é se o Carluxo é gay ou não, sabe? E se for gay, se assumir, que bom que se assumisse, porque ia ser uma pessoa mais feliz e gente feliz não enche o saco, sabe? Se a Michelle Bolsonaro traiu o Bolsonaro com Osmar Terra, eu digo, pata, Caparel, que mau gosto, cara. Cruzes, sabe? Não é do Pikachu pra Pokébola pra sei lá, sabe? Meu Deus, que horror. E, enfim, pouco me importa, sabe? Agora, o que me importa é que estão destruindo. O objetivo continua o mesmo e a gente tem que se ligar, porque essa gente tá querendo nos ferrar e a gente não pode cair na balela de ficar torcendo pelo mal dos outros, porque senão acontece o mal pra gente e a gente vai ficar tipo assim, pois é, mas aí eu dei risada achando que o outro era corno, ou dei risada achando que o outro estava doente, então eu mereço isso. Como a gente vem dessa moral hipócrita cristã, e, né, benza a Deus, a coisa tá piorando muito mais agora, então acho que não é legal pra gente
ficar se apegando nessas picuinhas da disfuncionalidade dessa família, desse gestor público federal e que representa o nosso país. A gente tem que estar preocupado realmente com o que vai acontecer quando a gente tiver que declarar o imposto de renda, o que vai acontecer se vier essa reforma administrativa, porque eu acho muito mais fácil botar um monte de gente na rua e simplesmente só botar os seus amiguinhos porque precisa de funcionário público. Se diminuir o atendimento vai ficar cada vez pior e aí cabe lembrar das filas do INSS. Então era isso, desculpa, eu sempre me alongo, mas era isso por agora. Ai, gente, força, foco, fé. Não vamos aceitar golpe, não vamos nos ocupar com a bagacerice, ou a possível bagacerice, pior do que já é, dessa família, porque ninguém merece. Era isso, um abraço, tudo de bom, uma excelente semana para todos nós, se eu não fizer nenhuma live ainda hoje. Muito obrigada.